que o que nós fazemos nesta vida vai ter retribuição. E às vezes você não vê a retribuição, não é imediata, mas vai vir mais para adiante. Então ele diz, faça o bem, gente. Mas não faça o bem porque você vai receber boas retribuições mais tarde. Faça o bem por fazer o bem. Porque se você fizer esperando retribuição, você perde até a retribuição que viria. Se você achar, puxa, eu fiz o bem e não estou recebendo nada de bom de volta, então essa história de retribuição de bem e mal não existe, na hora que você falar, pensar essa falsidade, inevitavelmente você vai cair em planos de sofrimento. E se você fez muitas coisas erradas, mas você se arrependeu, você vai ter uma purificação. E aquilo que viria com tanta força contra você vai ser diminuído. Por isso que se fala que o arrependimento é pureza. Porque ao mesmo tempo é um comprometimento de não repetir as mesmas faltas e erros e perceber que ao fazer o bem aumenta. E ao fazer o mal também aumenta. Então vamos fazer o bem e o bem para todos os seres? Pessoas que tenham cometido nesta vida, quer seja o bem ou o mal, receberão um efeito kármico do bem ou do mal numa vida mais adiante. É o karma da retribuição mais tardia. E sem saber dessa verdade, muitos praticantes têm dúvidas. Como tinha um chamado Gayarta, que quando ele era leigo, ele apareceu nessa história. Se ele não houvesse encontrado o venerável Kamaralabhada, teria sido difícil para ele de resolver sua dúvida. Quando um praticante tem uma consideração do que é bom, o mal imediatamente cessa. E quando sua consideração é má, o bem imediatamente cessa. É aquela história, né, do monge que pergunta, né? No país de Islavasti, certa vez, viviam duas pessoas. Uma que sempre praticava o bem e outra que sempre cometia o erro. Aquele que praticava o bem sempre fez boas ações através de toda a sua vida e nunca fez nada mal. Aquele que fazia o mal constantemente fazia ações erradas através de toda a sua vida e nunca praticou o bem. Quando aquele que praticava o bem chegou ao fim da sua vida, através da influência do karma prejudicial, recebeu, mais tarde, uma existência intermediária. E subitamente o inferno apareceu em frente a ele. Então ele pensou, através da minha vida eu sempre pratiquei boas ações, nunca fiz nada mal. Eu deveria ter nascido no nível celestial. Qual é a razão pela qual essa existência intermediária aparece em frente a mim? E eventualmente o seguinte pensamento surgiu. Certamente eu devo ter produzido karma prejudicial. E agora eu estou recebendo tardiamente, essa retribuição. Agora aquele karma malévolo amadureceu. E essa existência intermediária no inferno surgiu em frente a mim. Então ele se lembrou das boas ações que ele praticou na sua vida e muito se alegrou. E devido à manifestação desta excelente consideração, a existência intermediária do inferno desapareceu de uma só vez.
e uma existência intermediária dos céus subitamente apareceram frente a ele. E assim, quando sua vida terminou, ele nasceu nos céus. A pessoa que sempre praticou boas ações não apenas considera a retribuição inevitavelmente presente, e nem fica pensando, eu estou fazendo bem, no futuro vou receber boas retribuições. Essa noção é verdadeira. Se você faz o bem, você receberá o bem. Não se sabe há quanto tempo. Talvez você esteja recebendo coisas prejudiciais agora por coisas prejudiciais que você possa ter feito lá atrás, que você nem se lembra mais. Se essa pessoa fosse má, quando essa existência intermediária aparecesse, ele diria, eu pratiquei sempre o bem, então não existe bem nem mal, por que eu estou nessa existência assim? E ele negaria causa e efeito, falaria mal dos 3 tesouros. E assim, quando sua vida terminasse, inevitavelmente ele passaria para grande sofrimento. E é isso que nós temos que clarificar essa verdade. Quando aquele que cometeu o mal chega ao fim da vida, através da influência do karma bom, que ele fez muito, muito antes, uma existência intermediária do céu aparece em frente a ele. Então ele pensou, através de toda a minha vida eu tenho sido constantemente mal, nunca fiz nada bom. Eu mereceria nascer no inferno. Por que razão essa existência intermediária benéfica aparece para mim? E esse ponto de vista errôneo surge. Ele negou o bem e negou o mal. Negou a maturação dos efeitos diferentes. E através da influência do ponto de vista falso, da fake news, essa existência intermediária no céu desapareceu de uma só vez. E uma existência intermediária no inferno apareceu. E depois disso, quando sua vida terminou, ele renasceu no inferno. Essa pessoa, enquanto ele viveu, constantemente foi mal. Nunca praticou uma única ação bondosa. Não apenas isso, quando sua vida está terminando e ele vê uma existência intermediária no céu aparecer frente a ele, ele não reconhece isso como resultado de alguma coisa boa que tivesse feito em momentos que ele nem se lembra. E porque ele acha que então não existe nem o bem nem o mal, a influência do ponto de vista errôneo da fake news, negando o bem e o mal dessa forma, essa existência no céu desaparece e aparece apenas a do sofrimento. É porque os pontos de vista falso, nessa existência intermediária, fizeram com que o nível celestial desaparecesse. Logo, praticantes, nunca tenham pontos de vista errados, nunca compartilhem fake news. Aprendam. Enquanto você tiver esse corpo, compreenda o que é falso e o que é correto. A negação da causa e efeito, ofender Buda, ofender o Dharma, ofender a Sangha, ofender os 3 períodos de tempo, negar a libertação, todos são fake news, pontos de vista falsos. Lembre-se, seu corpo nesta vida não é nem 2, nem 3. Se, sem nenhum sentido, cairmos em pontos de vista errôneos e experimentarmos, para nenhum propósito, os efeitos de karma prejudicial, não seria lamentável? Então, enquanto cometer o mal, pensamos que não é mal, porque erroneamente consideramos que não haverá retribuição maléfica. Isso não significa que não iremos experimentar retribuição prejudicial. O monge da corte, chamado Kogetsu, perguntou ao mestre Chosa. Um mestre do passado disse,
Depois que nós compreendermos, depois de termos a compreensão, os obstáculos kármicos são originalmente vazios. E antes que tenhamos a compreensão, nós precisamos nos arrepender das nossas dívidas imensas. Como é possível que alguém como o venerável Simha e o grande mestre segundo ancestral façam arrependimentos de seus completamente? E Chosa respondeu: virtuoso, você não conhece o vazio original. E ele pergunta: o que é o vazio original? Os próprios obstáculos kármicos. E o que são obstáculos kármicos? Ele pergunta. E o mestre responde: o vazio original em si mesmo. E ele fica sem palavras. O mestre então explica com o seguinte poema: suponha que existência é fundamentalmente diferente da existência. O término da suposição também é diferente da não existência. O significado de nirvana é arrependimento, é que o estado essencial é completamente sem discriminação. A resposta de Chosa é não resposta. Não possui a verdade que Kumaralabhadra ensina a Gayata. Nós devemos reconhecer que ele não conhece o princípio dos obstáculos kármicos. Quando descendentes de Budas ancestrais procuram a verdade através da prática e experiência, primeiro preciso infalivelmente clarificar e saber, da maneira que o venerável Kumaralabhadra fala deste karma em 3 períodos de tempo. Isto já é a ação dos ancestrais. Nós não devemos cessá-las nem negligenciá-las. E além, existe um karma indefinido. E também há 8 espécies de karma. E nós deveríamos amplamente aprender na prática. As pessoas que não clarificaram essa verdade da retribuição kármica não devem chamar a si mesmos de professores que guiam seres humanos e deidades. Inevitavelmente experimentaremos retribuição nos 3 períodos de tempo por karma prejudicial. Mas se nós confessarmos e nos arrependermos, nós transformamos o que é pesado e criaremos causas do que é leve. E também isso fará com que terminemos nossos erros e nos tornemos puros. Mais ainda, se sentirmos prazer em karma benéfico, nós promoveremos mais e mais. Tudo depende se nós estamos fazendo do karma certo ou errado. E o mais honrado do mundo disse: mesmo com o passar de centenas de kalpas, o karma que nós fazemos não desaparece. Quando causas e condições se juntam, efeitos e resultados naturalmente surgem. E agora todos vocês devem saber. Se as suas ações são puramente negativas, você experimentar a maturidade do que é puramente prejudicial. Se suas ações forem completamente bondosas, vocês experimentarão a maturidade do que é puramente bondoso. E suas ações são uma mistura de ambos. Você corresponderá à maturação dessa miscelânea. Por essa razão, vocês devem abandonar ações que são más. E também a mistura das boas e más ações. E devem ser diligentes em praticar e aprender aquilo que é benéfico. Então todos na grande assembleia, tendo ouvido os ensinamentos de Buda, se alegraram
e acreditaram. Sangue é o que a gente fez. Gachaku, Shozo, Shoakugo, Kaiu, Mushiton, Jinchi, Joshin, Kuishi, Shosho, Isaiga, Konkai, Sangue. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos incomensuráveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, boca e mente, agora completamente me arrependo. O arrependimento nos leva a nível de grande pureza. Essa é a força do arrependimento. Esse capítulo, Shobogenzo Sanji no Go, foi terminado e copiado nos aposentos do chefe dos monges no templo de Enreji, no 9º dia do 3º mês lunar, no 5º ano de Keicho, 1253. E quem copiou foi Eijo Zenji, o discípulo de Mestre Dogen. Mestre Dogen, em 1253, esse é um dos 12 capítulos que Mestre Dogen começou a reescrever nos últimos anos da sua vida. Essa versão traduzida aqui é uma incluída no capítulo da edição do Shobogenzo de 95 capítulos. A versão contida no 10º capítulo é um pouco mais longa do que esta. Então, Dogen-sama tinha algumas coisas que ele estava reescrevendo antes de morrer. Ele morreu tão jovem, né? Com 53, 54 anos de idade. Mas não é uma joia o que ele deixa? O que ele está dizendo para nós? Que o que nós fazemos nesta vida vai ter retribuição. E às vezes você não vê a retribuição, não é imediata, mas vai vir mais para adiante. Ele diz, faça o bem, gente. Mas não faça o bem porque você vai receber boas retribuições mais tarde. Faça o bem por fazer o bem. Porque se você fizer esperando retribuição, você perde até a retribuição que viria. Se você achar, puxa, eu fiz o bem e não estou recebendo nada de bom de volta, então essa história de retribuição de bem e mal não existe, na hora que você falar, pensar essa falsidade, inevitavelmente você vai cair em planos de sofrimento. E se você fez muitas coisas erradas, mas você se arrependeu, você vai ter uma purificação. E aquilo que viria com tanta força contra você vai ser diminuído. Por isso que se fala que o arrependimento é pureza. Porque ao mesmo tempo é um comprometimento de não repetir as mesmas faltas e erros e perceber que ao fazer o bem aumenta. E ao fazer o mal também aumenta. Então vamos fazer o bem e o bem para todos os seres? Vão criar causas e condições de falar das coisas boas, de pensar nas coisas boas, de ter pensamentos construtivos que levam à esperança, de esperançar, de fazer coisas melhores. Lembra da caixa de Pandora que aprendi hoje pela professora da Acrópole, que não era uma caixa, era um vaso onde se guardava vinho, e que quando abre esse vaso, sai de lá todas as coisas que são prejudiciais a nós, seres humanos. Seria a ganância, a raiva, a ignorância. Isso sai em várias formas diferentes, mas no finzinho desse vaso, sobrou um pouquinho de vinho. E esse vinho é chamado de esperança. E a esperança que traz o quê? A sabedoria, que traz um novo vinho que vai encher essa jarra. A jarra esvaziou-se do falso, esvaziou-se daquilo que não é verdadeiro. Para quê? Para poder receber o que é verdadeiro e bom. Não é bonito isto? Que é o conhecer a si mesmo, que é conhecer-se em profundidade e intimidade. E tudo aquilo que é superficial, que é maléfico, que não é benéfico, sai, vai embora. Mas lá dentro fica a capacidade da sabedoria e da compaixão ilimitadas, com o qual nós podemos preencher o nosso vasinho de barro, que é esse corpo de barro. O Pai, a gente, meios hábeis,
E todos esses exemplos antigos nós temos que compreender para quem estavam falando, por quê naquele momento foi dito assim. Mas a verdade é uma só. Karma, uma vez produzido, terá o seu efeito. A única coisa que pode minimizar o efeito do karma não é apagar, não apaga nunca. Minimizar o efeito prejudicial é se houver confissão e arrependimento. A confissão e o arrependimento faz com que haja mudança. Até na nossa lei criminal é assim, não é? Quando a pessoa que cometeu um crime, ela confessa e se arrepende, há uma diminuição na sua penalidade. Porque é isto que nós precisamos, aprender. E aprendemos como corrigindo o erro e não repetindo o erro. Essa é uma frase que aprendi com o professor Cortella, quem eu me orgulho muito de ter conversado e termos feito um livro juntos e aprendido tantas coisas com ele, que continuo aprendendo nos programas que ele tem online. Ele, professor Clóvis de Barros Filho, professor Karnal, foram os 3 grandes mestres da nossa atualidade, que eu tive a oportunidade raríssima de conversar com eles, de produzirmos livros juntos, de criarmos um pequeno vínculo, de uma relação entre os ensinamentos de Buda, que eu sei tão pouco, e os ensinamentos das tradições filosóficas do Ocidente, que eles sabem tanto. Mas mesmo assim, houve pequenos momentos em que nos sentimos unidos pelo propósito comum de como fazer com que o maior número de seres possa despertar. Despertar é começar a fazer o bem, não para ter retribuição do bem, mas porque você se identifica com tudo que há e você gosta, você quer bem, você ama, você tem sabedoria e compaixão que é estimulada porque se retroalimenta. Quanto mais sabedoria você desenvolver, mais a sua capacidade de sabedoria se expande. Quanto mais compaixão você exercer, mais a capacidade da compaixão aumenta. Que assim seja para todos nós que estamos essa noite aqui juntos, ouvindo um pouco os ensinamentos de Buda através das falas escritos de Mestre Dogen Zenji-sama, fundador da minha ordem religiosa Sotoshu, no Japão, no século XIII. Que todos os seres possam despertar.